Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus o abençoe de maneira angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu tenho aqui uma palavra ao seu coração, mas antes de eu entrar na palavra, eu quero indagá-lo, o seu coração, e perguntar a você que me ouve: quem é você? Você é uma pessoa braba ou você é uma pessoa mansa, que tem um domínio, uma pessoa tranquila? Quem você é? Talvez alguém que me ouve agora vai dizer: pastor, eu sou uma pessoa mansa de espírito. Que bom, e tem que ser sim, porque a mansidão procede de Deus, quer dizer o domínio próprio. Ah, pastor, eu sou uma pessoa explosiva. Eu sou uma pessoa que eu sou muito geniosa ou genioso. Eu sou uma pessoa que facilmente eu sou aquela pessoa explosiva. Eu vou lhe dizer, eu queria que você ficasse nessa mensagem, se você é esse tipo de pessoa, porque o meu Deus é especialista em amansá-lo aqueles que são bravos ou bravas. Se você é uma dessas pessoas, eu peço que você fique nesta mensagem. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 3. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhes disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Queridos irmãos, o profeta Elias, a natureza humana havia manifestado aqui, na vida do profeta, e Deus, por intermédio dele, o havia exterminado os profetas de Baal. E Elias teve medo, Elias entrou em desespero, fugiu para a caverna lá no deserto, como você certamente conhece a história. E quando ele fugiu para a caverna, por conta da natureza humana haver manifestado, ele disse assim: Senhor, só eu sobrei, só eu não me prostrei. Deus olhou para ele e disse: não, Elias, você está enganado, você é medroso. Elias, você é fraco. Elias, você é frouxo. Sabe por quê? Você não é o único que não se dobrou. Eu reservei 7.000 naqueles dias que não se dobraram, e até nos dias de hoje ainda há, Elias, um remanescente que não se dobrou. O remanescente é uma pequena porção, um pequeno grupo que não se dobrou para Baal. Você não é o único. Elias, você está se achando a última bolacha do pacote. Você está se achando a última Coca-Cola do deserto, Elias. Mas você não é o único. Tem um pequeno remanescente que não se dobraram também. Naqueles dias 7.000. E esse pequeno remanescente está se falando dos dias de hoje, que não se dobrou adiante, nem se dobra adiante de Baal. O que significa que adiante da circunstância, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, nunca se dobre para outros. Nunca se dobre para os problemas. Nunca se dobre para as lutas. Nunca se dobre adiante do adversário. Nunca se dobre adiante de uma má notícia. Nunca se dobre adiante de uma porta que se fecha. Nunca se dobre adiante de um problema que você eventualmente esteja enfrentando. Nunca se dobre adiante do que quer que seja, senão aos pés do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso que me trouxe aqui, Ele não te chamou para você ser fraco, mas para você ser forte. Deus não te escolheu para ser uma pessoa covarde, mas para ser corajosa, corajoso. Deus, Ele não te escolheu para você se dobrar para os problemas, mas para você se dobrar para Ele. Você deve estar ouvindo essa mensagem dizendo: pastor, o que isso tem a ver em ser brabo e ser manso? Eu vou chegar lá. Não se dobre para problema algum. Elias aqui, o fato dele ter fugido por conta do medo, ele estava se prostrando. Talvez você que está me ouvindo do outro lado, algumas pessoas estão se prostrando por medo, por exemplo, como foi o caso de Elias. Está se prostrando por causa de uma má notícia. Está se prostrando para fraqueza. Levanta, você vai aceitar isso na sua vida?
Está se prostrando por vício, você vai aceitar o vício na sua vida? Está se prostrando para mentira, você vai aceitar mentira? Está se prostrando por ódio, você vai aceitar o ódio? Está se prostrando para discórdia, para malícia, você vai aceitar isso na sua vida? Está se prostrando para o engano da vida, para a natureza humana, você vai aceitar se prostrar para outros? Ei, o verdadeiro crente não se prostra para outros, só se prostra para Deus e para mais ninguém. Elias estava se prostrando por medo. Olha para mim, você que está me ouvindo aí do outro lado agora. Espero que não. Mas para quem você tem se prostrado? Tem pessoas que se prostram para amizade. Há pessoas que se prostram para outro porque olha com a cara feia. Há pessoas que se prostram diante de outro que alguém grita, o outro treme de medo. Tem as pessoas e não tem o Deus Todo-Poderoso. Há pessoas que se prostram para dor. Há pessoas que se prostram para a enfermidade. Eu vou lhe dizer, o verdadeiro crente não aceita se prostrar para outros, só se prostra por Deus Todo-Poderoso, porque o verdadeiro crente entende que foi chamado para ser forte e não fraco, para ser vitorioso, para ser vencedor, para ser corajoso e não para ser covarde. Eu lhe pergunto, você está sendo corajoso ou está sendo fraco, medroso? Você está sendo forte ou você está se prostrando para algum outro, em vez de se prostrar só para Deus? Será que não tem pessoas me ouvindo que está se prostrando para outros? Se você está se prostrando para outros, se tem alguém que me ouve, aliás, fica no final dessa mensagem e você vai ver que não tem que se prostrar para outras coisas nenhuma senão para Deus. A seguir no versículo de número 18 diz assim: não te glorie contra os amos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. A pessoa que é fraco na fé se prostra para tudo. E o ramo, quando é fraco, estou falando da pessoa fraca na fé, significa que não tem estrutura. E não é o ramo que sustenta a raiz nesse caso aqui é Cristo. O ramo somos nós. E o ramo tem que ser forte como a raiz. Quando o ramo se prostra para qualquer outra coisa que seja, a não ser por Todo-Poderoso, significa que aquele ramo espiritualmente está fraco, precisa se fortalecer. Significa que aquele ramo precisa ser quebrado para reconstruir novamente a vida. É a pessoa que passa por um problema, entra em desespero. A pessoa que passa por um momento difícil, entra em contradição, se desespera e fia os pés pelas mãos. O verdadeiro crente não se desespera em momento algum, independente da circunstância, permanece firme e inabalável na fé, porque é sustentado pela raiz, a qual é Cristo Jesus. O ramo tem que ser forte igual a raiz, mas para o ramo ser forte igual a raiz, o ramo ele tem que ser bem construído, porque a raiz é Cristo, a base, o alicerce. E alguém que constrói uma vida sobre esta raiz que é Cristo, ou sobre esta alicerce que é Cristo, constrói debaixo da obediência, andando de acordo com a palavra, pode passar pelo que for, entretanto permanece inabalável na fé. Mas tem que construir uma vida de obediência, de santidade, dentro das 4 linhas. E a pessoa que constrói uma vida de obediência sobre a raiz, você se torna forte como é a raiz. Nos dias difíceis, nos momentos de tempestade, vai permanecer inabalável. Mas a pessoa que anda na dureza do coração, na hora dos problemas, entra em desespero. Na hora dos problemas, perde a cabeça, abandona a fé, deixa de ir para a igreja, abandona Jesus. Pessoas fracas na fé, pessoas rebeldes, pessoas que não obedecem, pessoas que andam na dureza do coração. No versículo 19 dirás, pois alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Veja, de vez em quando Deus Todo-Poderoso quebra alguns ramos. E por que ele quebra? Porque alguns ramos são rebeldes, alguns ramos estão fracos na fé. E aí o Todo-Poderoso vai lá e quebra os ramos que são fracos na fé, para que aquele ramo possa construir uma vida em obediência, uma vida de santidade, para que aquele ramo possa reconstruir a sua vida de novo sobre o alicerce, ou sobre a raiz, a qual é Cristo, para que aquele ramo, que no caso somos nós, se torne forte igualmente como Cristo é. Para que nos dias de luta, de deserto, de tempestade, o ramo se torne forte exatamente como é a raiz. Por isso que há pessoas que, adiante da adversidade, das mal notícias, das lutas, permanecem inabaláveis na fé, e tem aqueles que desistem.
Porque tem aqueles que andam na obediência dentro da palavra, e tem aqueles que ignoram, entra no vidro, sai no outro, na hora da tempestade e desmorona. No versículo 20, para não demorar, diz assim: bem, pela sua incredulidade foram quebradas. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te glorie, mas teme. O que está na fé não deve se gloriar, mas temer. E aquele que não teme deveria temer também. Por isso que Deus vive quebrando ramos direto. Tem pessoas que vivem reconstruindo, vivem tropeçando na vida. Tem pessoas que as coisas, mesmo estando na presença de Deus, algumas pessoas que as coisas não dão certo, não andam, não acontece. Por quê? Por causa da dureza de coração. É ramo fraco, ramo que anda na dureza do coração. E aí, o fato de alguém ser duro de coração, esse alguém está obrigando Deus a pegar aquele ramo e quebrá-lo, para que aquele ramo possa reconstruir tudo de novo. Porque aquele ramo está andando na dureza de coração e não segundo a palavra. Obrigando Deus a quebrar, para que aquele ramo novamente volte a reconstruir, para que volte a ser forte e não continuar fraco como muitos têm sido. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. O 22. Considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Ou seja, aqueles que andam na dureza de coração, Deus será severo para com os mesmos. Os que andam na dureza de coração, a Bíblia diz que Deus irá quebrá-lo, para que possa recomeçar ou reconstruir. Eu pergunto para muitos que estão me ouvindo: você quer continuá-lo? Ou você vai aceitar ter que recomeçar a reconstruir tudo de novo? Porque tem pessoas que têm que ser quebradas para aprender. Porque tem alguns que nunca aprendem. Ou continua vivendo a fé, ou vai obrigar Deus a quebrá-lo, esse alguém, para que esse alguém recomece, reconstrua tudo de novo. Tem pessoas que já voltou para trás tantas vezes por causa da dureza de coração. E Deus está sempre quebrando alguns, porque nunca aprende, nunca obedece, nunca dá ouvido quando Deus fala. E aí obriga Deus a quebrá-lo, aquele alguém, ser severo para com aquele alguém, fazendo aquele alguém recomeçar por causa da dureza de coração. Para com aqueles que são rebeldes e ignorantes, severidade, ou seja, Deus vai quebrar para recomeçar. Mas aqueles que são obedientes, bondade de Deus, se nela permaneceres, se permanecer na bondade ou na obediência. Mas aqueles que não obedecer, de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permaneceres na incredulidade, ou se deixar a incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Ou seja, está falando do quebrar, né? Deus, ele quebra algumas pessoas, que é moldá-lo, para ocupar na vida delas o lugar que é dele. Como lá atrás, onde eu comecei Elias, quando Elias se prostrou para outros por causa do medo, porque o medo é se prostrar para outros, sim. E aí obriga Deus a quebrar aquele alguém, passar pelo processo de libertação, de obediência, para que Deus ocupe na vida dessas pessoas o lugar que é dele. Por isso que diz no 23, eles, porém, se não permanecer na incredulidade, ou seja, se deixar a incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Ou seja, Deus é poderoso para renovar, edificar, fortalecer, libertá-lo ou para fazer tudo novo. Agora alguém deve escolher entre continuar na bondade de Deus ou obrigar que Deus venha quebrar alguns, passar pela severidade de Deus, recomeçar e reconstruir por causa da dureza de coração. Porque existe o ramo que é forte igual a raiz e existe o ramo que é fraco em vez de ser forte. O fraco vai passar pela severidade de Deus e o forte vai continuar vivendo a bondade se nela permanecer. Do contrário, será quebrado também. Finalizando o 24. Pois se foste cortado, daqui por natureza ela é oliveira braba. A pessoa que passa pela severidade de Deus, que as coisas não andam por causa da desobediência, da dureza de coração, é a oliveira braba. Lembra que eu falei lá do início? Da oliveira braba e da mansa? A oliveira mansa é aquela que está vivendo a bondade de Deus. Deus só vai acrescentar. Mas a oliveira braba, Deus ele quebra, como diz o 24. Pois se fosse cortado, daqui por natureza era oliveira braba. A oliveira braba está obrigando Deus a cortá-lo, para que possa recomeçar. A oliveira braba está obrigando Deus a cortá-lo, para que possa reconstruir.
A oliveira brava está obrigando Deus a cortar para que possa recomeçar tudo de novo. Deus vai cortando, cortando até que a pessoa aprenda. Tem gente que Deus já quebrou tantas vezes e nunca aprende. E contra a natureza, enxertado em boa oliveira. Ou seja, Deus pega o que é ruim e transforma no que é bom. Deus pega as coisas ruins e transforma em coisas boas. Deus pega a maldição, transforma em bênção. Doença na cura. Dívida na prosperidade. Portas fechadas em portas abertas. Deus, ele transforma a treva em luz. Ódio em amor. Porque Deus é aquele que tem o poder da transformação. Agora tem que obedecer. Do contrário, Deus vai estar sempre quebrando. Porque Deus transforma o que é ruim no que é bom. Como diz aqui, oliveira braba em boa oliveira. Mas até que alguém se torne boa oliveira, Deus, ele vai quebrando, quebrando e quebrando. Olha para mim. Quantas vezes Deus já quebrou algumas pessoas que estão me ouvindo do outro lado? Não diria todas, mas muitas. Quantas vezes Deus, ele já te quebrou? Outra pergunta. Alguns que me ouvem agora. Você já aprendeu? Ou precisa ser quebrado de novo? Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, aquele que são ramos naturais. Veja que Deus, ele quebra para ocupar na vida das pessoas o lugar que é deles. Porque quando alguém precisa ser quebrado, significa que aquele alguém está se prostrando para outros. E aí outro está ocupando na vida de algumas pessoas o lugar que Deus deveria ocupar. Aí Deus vai lá e quebra para que ele possa ocupar na vida dessas pessoas o lugar que é deles. Tornando a oliveira braba e a oliveira boa. Se Deus está te quebrando, é para o teu bem próprio. Se Deus, ele está te quebrando, é para que você seja alguém melhor do que o que você já é. Se Deus está te quebrando, não é para o seu fim. É Deus te moldando, te fazendo alguém mais forte, mais corajoso, melhor do que o que você era antes. Tá bom? Finalizando, só para não esquecer. O meu Deus é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.